Os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro mostram como o nosso problema é grande. Para entender os desafios da segurança pública do Brasil, eu converso com o pesquisador do CRISP, especialista em segurança pública e professor da PUC Minas, Robson Sávio Reis. Professor Robson, queria primeiramente agradecer a sua presença no Expressão e por receber a Expressão aqui também na PUC. Muito obrigado, é uma alegria também poder participar desse programa com vocês. Então, professor, quando a gente pensa em segurança pública, a gente logo vai aquele conceito de repressão, mas vai muito além disso, né? É verdade, durante muito tempo a segurança pública estava limitada às ações de polícia, né? Principalmente a polícia prendendo os infratores, né? Atuando em ações repressivas de combate ao crime. Mas na verdade, desde a Constituição de 88, o conceito de segurança pública ampliou muito, né? E também ele leva em consideração atualmente todas as ações de prevenção ao crime, ou seja, aquelas ações que não somente as polícias, mas outras agências do Estado também devem envidar no sentido de prevenção à criminalidade, né? Os programas de proteção às famílias, aos jovens, aqueles programas que otimizam a ação policial nos espaços urbanos mais degradados. A segurança pública também tem a ver com as questões relacionadas ao sistema penitenciário, aos presos, ao sistema de medidas socioeducativas voltado para os adolescentes autores de ato infracional. Está muito relacionado também aos direitos de cidadania, ou seja, aqueles direitos que as pessoas devem ter acesso para não acontecer como aconteceu no Rio de Janeiro. Justamente por falta de políticas públicas, muitos jovens migraram, por exemplo, para o tráfico de drogas e por outras modalidades do crime. Então você veja bem que segurança pública é muito mais do que a ação de polícia, né? São ações que demandam uma série de agências públicas trabalhando no sentido de prevenir a prática de crimes e também o sistema policial, principalmente atuando quando o crime acontece na sua elucidação, na investigação, mas também nas ações de prevenção. Professor, a gente vê no Rio de Janeiro a ideia de pacificar as favelas. Isso inibe outros focos de violência na própria cidade do Rio de Janeiro ou não? O problema do Rio de Janeiro é que as favelas, elas foram tomadas pela criminalidade, principalmente pelo tráfico de droga, de forma muito ostensiva a partir da década de 80. E nesses locais, nesses territórios, o tráfico de drogas associado a outras modalidades de crimes e outros infratores, eles realmente tomaram conta desses espaços, desses territórios urbanos. E o poder público, o Estado, o município, acabou não atuando nesses locais. E aí o que acontecia da seguinte forma: quanto mais as pessoas elas demandavam serviços públicos do Estado ausente, mais o crime se organizava e se proliferava nesses locais. O que aconteceu é que a criminalidade no Rio tomou um vulto tão grande e as polícias começaram a ficar tão comprometidas com essas ações criminosas que a Secretaria de Segurança Pública teve que adotar uma nova estratégia. Então essa ideia das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, é uma estratégia do governo do Rio de implantar uma nova polícia nesses locais, uma polícia voltada para trabalhar com a comunidade, uma polícia menos corrompida, de novos elementos que a médio prazo irá substituir essa velha polícia comprometida com o tráfico, com o contrabando e com a corrupção. Então essa modalidade de polícia ela é muito própria de uma situação no Rio de Janeiro, que nós temos, por um lado, uma criminalidade muito poderosa, não somente no armamento, mas na sua organização, a corrupção generalizada de alguns segmentos do setor público como as polícias e territórios nos quais o Estado não tinha nenhum poder de ação. Então essa metodologia de lá está muito relacionada a esse conjunto de especificidades que são muito característicos de algumas favelas do Rio de Janeiro. E as unidades pacificadoras da polícia, as UPPs, elas de fato funcionam? Para aquele contexto, elas funcionam no seguinte sentido, né? É preciso de fazer uma nova ação policial de aproximação com a comunidade e uma ação policial que esteja coordenada com outras ações do poder público, sejam agências do município e da própria polícia renovada, para que justamente essa polícia tenha confiança da comunidade e a comunidade possa vir a colaborar com a polícia, com as instituições públicas e não com o crime que se organizou nesses locais. Então, para esse ambiente do Rio de Janeiro, corroído por essa série, digamos assim, de feições diferenciadas da criminalidade urbana, a UPP ela funciona bem. Agora, certamente é um modelo que não se aplica com tanta facilidade em outras regiões, em outras cidades, que tem o crime do tráfico de drogas com outra configuração e em outras modalidades.
Professor, existe algum trabalho desse, semelhante aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais, o que nós tivemos? A partir de meados da década de 90, principalmente a partir do ano de 1997, nós tivemos um aumento muito grande da criminalidade juvenil associada ao tráfico de drogas. Para as pessoas terem uma ideia, em 1997 nós tivemos em Belo Horizonte 480 homicídios, em 2003 1.500 homicídios. Ou seja, num curto espaço de tempo, o tráfico de drogas começou a vitimizar cada vez mais jovens e nós começamos a ter muitas gangues espalhadas em algumas favelas inicialmente de Belo Horizonte e depois da região metropolitana. Mas diferentemente do Rio, essas gangues são muito desorganizadas, são pequenos grupos que têm muita letalidade, muita morte de jovem. Por quê? Porque a disputa por espaços e a disputa por essa liderança de jovens que têm muita arma em seu poder, elas acabam propiciando, digamos assim, muita morte dos jovens. Mas o caso aqui de Minas Gerais é muito diferente do Rio. O que é que nós temos aqui? Muitas gangues disputando espaço. O Estado, observando isso, criou a partir de 2003 um programa focalizado para os jovens de controle dos homicídios, chamado Fica Vivo, com ações que, num primeiro momento, estavam direcionadas para identificar os traficantes dessas comunidades, dessas favelas e prendê-los, prova tanto que o sistema penitenciário de Minas inchou muito nos últimos anos, e, por outro lado, entrar com programas sociais, programas voltados para a geração de emprego e renda para esses jovens, oficinas na área da cultura, do esporte e de lazer. Além desses programas do Fica Vivo, também houve uma estratégia de gerenciamento da segurança pública, criando áreas integradas da segurança pública, unindo a ação das duas polícias, e essas duas estratégias redundou na diminuição dos homicídios juvenis e dos homicídios gerais a partir do ano de 2003. Então, desde 2004 que nós temos observado um decréscimo da vitimização de jovens e de adultos também relacionados ao tráfico de drogas. Nós ainda temos indicadores muito altos, inclusive em relação aos jovens mais altos que São Paulo e Rio, por exemplo, mas se nós tomarmos como ponto de referência o ano de 2003, cujo número de homicídios, como eu falei, era quase 1.500, tão grande, e esse ano, provavelmente 2010, nós vamos fechar alguma coisa por volta de 650, há que se considerar que essa política tem tido um êxito bastante significativo. Segundo pesquisas, muitos adolescentes morrem nas cidades como Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte por causa do tráfico de drogas. Ele é o principal responsável? O tráfico de drogas ainda responde por um contingente muito grande de mortes de adolescentes, porque, como eu disse para você, nós temos muitas gangues espalhadas nessas favelas, nesses locais, que disputam espaço e território para a venda de droga com muita firmeza. E o problema, sabe, é que essas gangues, elas têm muito armamento em seu poder. Infelizmente, hoje no Brasil, comprar arma é a coisa mais fácil do mundo. Compra-se arma na Praça 7, não é? E isso a imprensa está cansada de noticiar. Então, jovens que estão disputando espaço muito armados, eles têm muito confronto. E confronto dessas gangues favorece esse número tão grande de morte de jovens. Então, realmente, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, principalmente, são essas cidades onde nós tivemos uma grande extensão do tráfico de drogas, mas, como eu disse também anteriormente, hoje com políticas muito focalizadas e, portanto, um decréscimo na letalidade desses conflitos. É importante dizer que drogas no Brasil não tem diminuído o consumo nos últimos anos, mas certamente o que tem acontecido nos vários estados são políticas de controle da morte relacionada ao tráfico de drogas. Isso Belo Horizonte tem feito através do Fica Vivo e do Programa de Gestão da Segurança Pública, e também isso tem acontecido nas regiões das grandes cidades da região metropolitana. Essa ação no Rio de Janeiro, a gente percebeu a polícia entrando nas favelas e ocupando esses lugares. Mas a gente vai lembrar do filme Tropa de Elite 2, que quando o Capitão Nascimento, que é o protagonista da história, passa a ser um agente do governo e começa a investir, transformando o BOPE num esquadrão de guerra, na verdade. Só que isso acaba ocasionando a criação das milícias. E a pergunta é o seguinte: será que essa ação da polícia diretamente na favela não pode ocasionar outras formas de crime? O Estado, então os próprios criminosos criarem outros braços para poderem agir de forma ilícita dentro da própria cidade? Sem dúvida, a sua pergunta é fundamental. Por quê? Porque o crime numa sociedade capitalista, ele está procurando formas de se dar bem em ocasiões, em locais ou em situações em que o mercado não funciona. O tráfico de drogas, ele floresceu no Rio de Janeiro, sim. Um mercado totalmente descontrolado,
né, um mercado onde o Estado nunca atuou, comunidades totalmente reféns desses grupos, o tráfico de drogas prosperou. O grande problema atual do Rio de Janeiro é que o tráfico de drogas, como tem muita letalidade, morre muito, ele estava já em decréscimo. Mas, em compensação, foi surgindo nos últimos anos essa figura nova, que são essas milícias. E qual que é o problema das milícias? O problema das milícias é que é uma associação de criminosos com policiais corruptos e outros agentes públicos que começam a vender serviços de água, luz, telefone, televisão a cabo, gás, distribuição de gás, impondo violência a essa comunidade. E nesse sentido, não adianta simplesmente atuar no combate ao tráfico agora e na presença da polícia nessas comunidades. É fundamental agora que tenha uma nova estratégia do governo do Estado de ocupação desses locais, de ocupação permanente e oferecimento de serviços públicos, mas fundamentalmente também criando estratégias para que essas milícias não floresçam nesses locais. As milícias, então, são uma nova forma do crime que se organizou primeiro de forma muito forte, primeiro no tráfico de drogas e que agora nos últimos anos já se transmutava para essas milícias que inclusive têm a participação muito grande de agentes públicos e principalmente policiais. Professor, a gente vai fazer uma pausa agora e volta já, tá certo? Ok. O Expressão vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco.